Olá, tudo bem? Estamos aqui então no Grão Online, passando esse curso para você. Espero que você goste bastante. Meu nome é Rodrigo Francelino, sou professor de Lei Orgânica do DF. Estou aqui com essa disciplina, espero poder ajudar você da melhor forma possível no nosso videozinho aqui, beleza? Bom, então para isso eu já vou pedir o seguinte, corta para 2 aqui, meu querido. Bom, eu separei, de acordo com o que a gente viu no último edital, fiz algumas observações e no nosso curso eu vou tentar dar prioridade àquilo que é modificação e àquilo que é alteração dentro da Lei Orgânica do DF para aqueles alunos que já se prepararam para o concurso público em 2013 e fazendo aqui um grande paralelo com o concurso de 2016, tá bom? Bom, vale ressaltar 2 coisas. A lei orgânica que foi aplicada na prova de 2013 era uma lei orgânica que tinha ou que continha até aquele momento, em 2013, 60 emendas. E hoje, tá, 2016, nós temos aí 98 emendas. Então, de 2013 para 2016, surgiram aí, mais de 30 emendas, e isso é importante para que você tome conhecimento e saiba que o material que você utilizou em 2013, ele está completamente defasado. E atenção, esse material de 2014, de 2015, esse material está defasado. Professor, utilizei o material de 2014, para orientador educacional, ele também continua defasado, porque para o orientador educacional foi o mesmo conteúdo aplicado de 2013, tá ok? Isso também aconteceu para a prova de professor temporário. Então aqui eu quero fazer uma observação para quem está estudando para o concurso da Secretaria de Educação, num âmbito geral, para que você observe sempre o seu material, beleza? E outra dica, não baixe a lei orgânica, a lei seca, tá? No site da Secretaria do Estado de Educação, baixe ela, desculpe, vamos reprogramar tudo aqui. Baixe ela no site da Câmara Legislativa, que é o órgão oficial que vai estar aí te disponibilizando a lei orgânica tranquila. Beleza? Agora vamos para 3. Meu querido, nós aqui separamos muitas coisas para vocês. E dentro dessas muitas coisas que nós separamos, eu vou então fazer uma observação ao edital de 2013. Vamos lá? Põe na tela. Bom, o edital de 2013 dizia o seguinte, naquela oportunidade publicada em 4 de setembro de 2013. O concurso público será regulado pelas normas contidas no presente edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Isso aqui era o IBFC. Isso aqui eu vou falar que naquela época era IBFC, tá? E aí vem... O concurso público destina-se ao provimento de 804 vagas de professor de educação básica da carreira magistério público, conforme anexo 1 do edital. Os vencimentos, que isso aqui é o que importa para poder te deixar feliz, isso em 2013, tá? Eram de R$ 4.343,18, nós já tivemos uma melhoria nisso, tá? Para aqueles que forem numa jornada de 40 horas semanais e de 20 horas semanais de 1.764. Hoje esses valores já estão atualizados, não são mais esses valores, ok? Mas isso é para você ter uma ideia e se motivar. Bom, e aí eu separei a minha disciplina. Estava dentro de conhecimentos gerais e dentro de conhecimentos gerais eu coloquei aqui os pontos que foram cobrados da última prova. Dos fundamentos da organização dos poderes do Distrito Federal, da organização do Distrito Federal, da organização administrativa do Distrito Federal e dos servidores públicos do Distrito Federal. Então isso, naquela época, dizia que era o artigo 1º ao 13 e depois iria do artigo 19 ao artigo 44 da Lei Orgânica do DF. Tudo bem? Mas aqui eu quero fazer algumas observações. Eu, neste concurso de 2013, eu lecionei também nas minhas aulas, tá? Eu coloquei as competências, tá? Competências. E isso aqui por quê? Deixa eu explicar para vocês. Que é o que está do artigo 14 ao 17, que é o terror dos alunos aí, tudo bem? É isso mesmo.
tá? Eu quero dizer por que eu fazia isso aqui. Bom, naquela época eu não conhecia a banca IBFC, a banca IBFC, até aquela oportunidade, só tinha aplicado uma prova de concurso público no DF, que foi uma prova para a Secretaria de Saúde, e então se conhecia muito pouco dessa banca. E aí havia um hábito no Distrito Federal das bancas examinadoras, como por exemplo Funiversa e ADES, colocar exatamente isso que eu mostrei para vocês no conteúdo do edital do concurso, e na prova ele inserir competências. As pessoas recorriam, faziam os seus recursos, dizendo que ela não estava previsto no edital, e ainda assim as bancas mantinham. Então, para não ser surpreendido, meu aluno, eu sempre falava das competências. Hoje, eu, nessa situação, não falaria mais. Por quê? Com o advento da lei que rege os concursos públicos no DF, tá? A 4949, ela colocou uma disciplina, e teve uma lei também distrital, de autoria do deputado Chico Leite, que diz o seguinte: a banca examinadora agora, depois de publicado o edital, ela tem que justificar os itens. E aí, na justificativa dos itens, ela fica obrigada a colocar a resposta, obviamente, e aí ela vai ter que responder e dizer que ela colocou coisa fora do edital. Então eles não fizeram isso. Para vocês terem uma ideia, isso aí aconteceu na prova da Secretaria da Criança em 2015. Na hora de justificar o gabarito, a banca examinadora cobrou coisas que estavam fora do edital. E automaticamente, ao justificar o gabarito, ela já falou que a questão estava anulada, porque eles viram a bobagem que tinham feito, tá? Então, eu acho que vai acabar caindo por desuso essa prática que as bancas examinadoras faziam, tá? E que a gente ficava sem ter alguém a recorrer. Na justiça até você poderia recorrer, mas isso era para uma situação daquele que foi aprovado e queria melhorar a sua nota e tudo mais. Beleza? Ou aquele que estava por um ponto para estar aprovado. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu gosto de informar tudo isso para que você fique atento. Outra coisa, o edital é a regra do jogo. Você precisa conhecer o edital. Bom, agora que eu já fiz essas observações, quero te falar o seguinte: eu tentei selecionar questões e trabalhar nesse nosso curso sobre as modificações que nós tivemos de 2013 para 2016. Isso é muito importante, e também fazer um paralelo com a Lei Complementar 840. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. Olha só, turma. Vamos aí para a questão de número 1. No que se refere aos fundamentos da organização dos poderes do Distrito Federal, previsto na Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa correta. Bom, os fundamentos da organização estão tudo aqui no artigo 1º ao 5º da Lei Orgânica do DF, tudo bem? E aí fala o seguinte: a preservação de sua autonomia e comunidade federativa constitui um dos seus objetivos prioritários. Turma, isso aqui tá errado, é falso. E falso por quê? Vou te explicar. Bem, é o seguinte, meu querido, põe uma tela em branco aqui depois, tá bom? Eu tenho valores fundamentais do Distrito Federal e eu tenho os objetivos prioritários do DF. E entre valores e objetivos, é importante que você guarde o seguinte: você vai ouvir em muitas videoaulas que para distinguir valores de objetivos, basta guardar o seguinte. Basta guardar, eu vou até colocar aqui agora para mim, tá? Basta colocar o seguinte, ó, valores. E isso caiu na última prova de 2015, tá? De 2013, tá? Estão descritos no artigo 2º. E eu tenho os objetivos, tá? Então vou colocar aqui. Eu tenho os objetivos prioritários do DF. E esses objetivos prioritários do DF estão descritos dentro do artigo 3º, tá ok? E isso, turma, são coisas distintas. Embora ambos estejam presentes nos fundamentos do DF, tá? São fundamentos, porque os fundamentos são tudo aquilo que está do artigo 1º ao 5º. Então, valores são fundamentos? Sim. Objetivos são fundamentos? Sim. Mas os valores não são objetivos, nem os objetivos são valores, ok? É um rol que está descrito dentro do artigo 2º e dentro do artigo 3º. Você vai ouvir em algumas videoaulas, e aí eu peço para que você fique muito atento, porque isso eu nunca ouvi dizer, é o seguinte, que objetivos iniciam-se sempre por verbos. Olha, turma, se você for nessa, provavelmente o senhor vai dançar. Porque verbos do infinitivo você pode usar para diversas outras coisas. E isso vai acabar induzindo o senhor ao erro. É exatamente isso que tem na questão de número 1. Ele fala: a preservação de sua autonomia e a comunidade federativa constituem como um dos seus objetivos. Não é objetivo, isso é um valor fundamental do Distrito Federal. E para guardar os valores, nós vamos fazer o seguinte. Ó, tá aqui. São valores fundamentais do Distrito Federal: a preservação de sua autonomia, comunidade federativa, de autonomia, a plena
cidadania. Si, de cidadania. A dignidade da pessoa humana. Vamos colocar aqui. Dignidade da pessoa. Di. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Va. E o pluralismo político. Plu. E aí o parágrafo único ainda acrescenta dizendo o seguinte. Ninguém será discriminado. Ninguém será discriminado ou prejudicado. Discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, tá? Então eu quero que você coloque o seguinte, tá? Só coloque isso pra mim assim, ó. Alce diva plu, ninguém será discriminado. Alce diva plu, ninguém será discriminado. Professor, gostei, mas olha, lembre-se, ainda assim, na prova, você pode esquecer. Afinal de contas, você tem que lembrar de Vygotsky, você tem que lembrar de Skinner, tem que lembrar dos pensamentos lá marxistas, né? Então, olha só, é toda essa galera que vai estar em conhecimentos pedagógicos, você, quando estuda, você fica completamente desnorteado. E aí, eu quero te dar uma dica. Cante, cara. Cante comigo. Cante porque quem canta seus males espanta e guarda os valores fundamentais do Distrito Federal. Tudo bem? Então, põe aqui na 2 pra mim. Aqui, você vai o seguinte, ó. Vou cantar pra você, hein? Ó, Pera aí. É que eu tenho que soltar meu diafragma, tá? 1, 2, 3, 4. Alce diva plu, ninguém será discriminado. Alce diva, alce diva, alce diva, alce diva. Se diva, se diva, se diva. Eu sei, é muito idiota. E põe na 2 pra mim, meu querido. É muito idiota, mas você não esquece pra prova. Eu tenho até certeza que você tá agora. Se diva, entendeu? Bom, vai pra prova e eu sei que na hora da prova você vai lembrar dessa coisa idiota. E isso é o que vai fazer com que você não erre na hora da prova. Mas atenção, de nada adianta eu saber cantar sem eu saber lembrar o que são eles. Beleza? Então, ó, volta pra um de novo. Autonomia. Si. A plena cidadania. Di, a dignidade dos valores, a dignidade da pessoa humana. Va, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E plu, o pluralismo político. E ninguém será o quê? Discriminado. Esses são os valores. Guardei isso, eu não erro com os objetivos. Bom, veja a questão, põe na tela. Ele fala, a preservação de sua autonomia. Então, turma, a gente já coloca aqui, ó, ao, si, di, va, plu, em qualquer questão que tem, tá? Pra não poder errar na hora da prova, ó. Ao, objetivos. E eles são o quê? Eles são o quê? São valores. Então o item está o quê aqui, turma? Tá errado. Então vamos pro próximo item. Letra B, ele diz, ó, é assegurado o exercício do direito de petição, representação, o pagamento de taxas ou emolumentos ou garantia de instância serão dispensados para aqueles que provarem não dispor de condições financeiras ou suficientes para tanto. Turma, isso aqui tá errado. E aí, eu quero te fazer uma observação muito especial. Seguinte, não confunda justiça, tá, gratuita com, tá, que eu preciso comprovar a minha insuficiência de recursos com o direito de petição. O direito de petição é o direito de pedir e você não paga nada para pedir, tá? E aí, turma, lembre-se, o direito de petição independe do pagamento de taxas. E aqui ele diz que vai dispensar para aqueles que não disporem de condições financeiras, para tanto que ela independe, tá, de qualquer condição. Então o item aqui está o quê? Errado. Tudo bem? Falso também. Tá bom? Artigo 4º. O direito de petição independe do pagamento de taxas. 5. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Iniciativa o quê? Popular. O item está o quê, turma? Está errado, conforme artigo 5º da Lei Orgânica do DF. Então o item está errado. Muito bem? Fique atento. Existem, então, 3 formas para o exercício da soberania popular: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Serão consultas populares, o referendo e o plebiscito. A iniciativa popular não é considerada como uma consulta popular. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ótimo. E isso já foi objeto de prova também. Tranquilo? Letra D. A letra D diz pra gente o seguinte: o DF encontra-se no pleno exercício de sua autonomia política e administrativa, não gozando, porém, de autonomia financeira. Errado, né, turma? Errou isso
pede a morte. O DF, então, tem autonomia política, administrativa e financeira, tudo bem? Ela tem as três, que é a denominada autonomia PAF, tudo bem? Política, administrativa e financeira. Não esqueça disso, beleza? Um forte abraço aí, meu querido. Guarda isso, artigo 1º da Lei Orgânica do DF. E aí, obviamente, vem a letra E. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural, urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição observada à Constituição Federal. Nesse caso, isso aqui está o quê? Correto. Já viu isso aqui tudo está errado? Uma tem que estar correta. É essa daqui, artigo 2º, tá? Parágrafo único da Lei Orgânica do DF, reprodução quase literal, porque aqui ele ainda não citou, tá, a questão das características genéticas, mas tá verdadeira o item, a letra E. Tudo bem? Aí nós vamos agora para o próximo item. No próximo item nós vamos agora para a questão 2 aqui, a gente não colocou, mas vamos lá. Diz o seguinte: a extinção de região administrativa resultará automaticamente em extinção do Conselho Tutelar. Turminha, em 2013, você tinha o artigo 13, e nesse artigo 13 ele fala: a criação e extinção de região administrativa se dá por meio de lei, com aprovação da maioria absoluta da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza? Tá ok. E aí a emenda 80 acrescentou um parágrafo dizendo o seguinte: a criação de região administrativa automaticamente resultará na criação de conselho tutelar. Tudo bem? Criou RA, cria conselho tutelar. Criou RA, cria conselho tutelar. Extinguiu o RA, faz o quê? Nada! Não faz nada! Por quê? Porque a lei só diz a criação. Beleza? Tranquilo até aqui? Então o item aqui está o quê, turma? Errado. Ok? O item está falso. E aqui, ó, tá? É conforme artigo 13. Parágrafo único da LODF. Tranquilo? Beleza? Ó, segundo a Lei Orgânica do DF, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de que? Vamos lá. Letra A. Sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. E por procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei, complementar assegurado o contraditório e ampla defesa. Beleza. Aí, na letra B vem sentença judicial em julgado, transitado em julgado, e mediante processo administrativo que lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa. Letra C. Sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, por procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurado o contraditório e ampla defesa, e excesso de gastos com o pessoal. Bom, letra D. Processo administrativo que lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, e por procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurado o contraditório e ampla defesa e excesso de gastos com o pessoal. Muito bem. Bom, e aí vem letra E. Processo administrativo que lhe seja assegurado contraditório e ampla defesa por procedimento de avaliação periódica de DP de beleza do servidor público. Beleza, hein? Na forma da lei complementar, assegurado contraditório e ampla defesa e excesso de gastos com o pessoal. Bom, turma, vamos falar sobre a perda do cargo público para o servidor público estável. Meu querido, põe a tela branca aqui para mim. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu preciso que você entenda o seguinte: há uma diferença, e eu certamente quero que você entenda isso para que você não leve isso para a hora da prova. Nós temos duas leis que são bem parecidas. E aí, turma, eu vou colocar aqui na tela para você aqui, ó. Perda do cargo público por servidor estável. Bom, aí, turma, eu tenho duas formas. Uma forma que vai estar pela Lei Orgânica do DF, e eu tenho aqui, ó, do outro lado, uma lei complementar 840. Bom,
Aí eu tenho que perceber que são duas formas distintas. A lei orgânica do DF, e isso é importante que você guarde, de 2013 para cá nós sofremos uma emenda, e essa emenda acrescentou um novo dispositivo dentro do artigo 40, parágrafo 1º da lei orgânica. Então hoje, de acordo com o artigo 40, parágrafo 1º da lei orgânica, a perda do cargo público por servidor estável se dá mediante o quê? Primeira possibilidade, sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado, turma, significa dizer que é aquela sentença que não cabe mais nenhum recurso. Acabou, tudo bem? O cara tá lascado, viu? The house is down. Aí vem a segunda possibilidade. Por processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Terceira possibilidade, ele fala pra gente a avaliação periódica de desempenho. Muito bem. Aí, turma, a Lei Complementar 840 diz o quê? Diz sentença judicial transitada em julgado. Diz processo administrativo com contraditório e ampla defesa. E diz o quê? A avaliação periódica de desempenho. Caracas, professor, é tudo igual? Não. Ela ainda acrescenta o seguinte: o excesso de gastos com pessoal. Tranquilo? Vou colocar até o artigo aqui, ó. 40, parágrafo 1º. Professor, pois não. E a avaliação, tá? E a reprovação por estágio probatório? Cara, presta atenção. Olha o que está dizendo aqui no enunciado. Aqui, o que a gente colocou? Servidor público o quê? Estável. Se é estável, então presumimos que ele já foi aprovado, tá? Na avaliação periódica de desempenho. Tranquilo? Tá? Beleza? Lá do estágio probatório. Tá? Então aqui, turma, a resposta correta pra gente seria a seguinte. Nesse item especificamente, a resposta correta seria a letra A. Ele não quer apagar, não é? Letra A. Tudo bem? Quis não, mas tudo bem, deixa quieto. Tá? Letra A. A letra aqui, C, seria então conforme o quê? Conforme a lei, tá, vou até marcar. Isso aqui, ó, é conforme a Lei Complementar 840. Beleza? Eu costumo fazer alguns aulões presenciais em que com outro professor, um professor amigo, um parceiro, para poder fazer sempre essas dobradinhas e a gente conseguir demonstrar para o aluno qual é a diferença de cada uma das leis, tá? Então, isso é importante e eu acho que enriquece muito, tá? Bom, aí nós vamos agora para o próximo item. Pronto. Aqui. Próxima questão diz o seguinte, turma. Salvo disposição em legal em contrário, conforme a lei orgânica do DF, os servidores públicos efetivos do governo do Distrito Federal têm regime de trabalho semanal de... Tá. O que eu adaptei dessa questão que foi aplicada para Secult? Eu só apliquei trocando uma coisa, mas eu vou responder primeiro aqui o item. Gente, é o seguinte. A jornada de trabalho, tá? Jornada de trabalho de um servidor público, conforme a lei orgânica do DF, é de 40 horas semanais. LODF, 40 horas semanais. Tudo bem? Ou 8 horas diárias. Beleza? Professor, mas eu vi em algum lugar que era 30 horas. Você não viu, você teve certeza que viu, e viu mesmo. Só que você viu o quê?
Você viu isso na Lei Complementar 840. E quem fala sobre essa Lei Complementar 840, tá? Ele fala lá que é de 30 horas, mas a critério da administração pública ou do próprio servidor poderá ser elevado para quanto? Para 40. Tudo bem? Professor! E onde você... E aí eu quero fazer uma observação aqui contigo. Tu hoje tá onde, meu amigo abençoado? Tu hoje tá aqui, ó, 44 horas semanais, tá ok? Na verdade, isso aqui fala para quem? Para todos os trabalhadores, né? Isso aí vai estar disponível, tá? De acordo com a Constituição Federal. Tem as 44 horas, né? Isso aqui era para o trabalhador. Tudo bem? E aí eu vou voltar aqui para minha questão. Isso, o trabalhador, tá? E aí é da Constituição Federal. Tudo bem? E a CLT. Tranquilos? Beleza? Isso é importante demais. Professor, pois não. Eu gostaria de entender uma coisa também que sempre tem muito... Né? Queria saber se a lei orgânica falou alguma coisa sobre isso. Sobre o que, meu cabeçudo? Professor, vem cá, a lei orgânica reserva algum percentual para os portadores de necessidades especiais? Vamos falar sobre isso? Vamos colocar aqui, ó. Tá, a reserva de vagas para pessoas com deficiência, né? Então vamos lá. Reserva. Isso aqui já é outro tema, tá, turma? Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Seguinte, turma, isso aqui é bem legal porque aí eu vou colocar aqui Lei Orgânica do DF, eu vou falar aqui da Lei Complementar 840 e acreditem, a gente ainda tem que lembrar da Lei 8.112, que é o meu amigo que tá aí fora do DF que vai vir fazer a prova aqui, hein? Tá? E ó, essa galera que tá fora, deixa de me seguir nas redes sociais não, tá, turma? Meu nome é Rodrigo Francelino, procura lá nas redes sociais que você vai me encontrar. Tem tudo, tá? Gente, seguinte, ó, Lei Orgânica do DF fala o quê? Bom, vamos primeiro para 840. Não, vamos para 8.112. A 8.112 diz o quê, turma? Para quem está estudando a 8.112, já fez concursos no âmbito federal, e fala que a reserva de vagas, tá? A reserva de vagas para pessoas com deficiência no serviço público, aqui nos concursos públicos, será de até, vou colocar aqui, até 20%. Como nós já temos uma lei federal que fala da reserva de vagas será de 5% até 20%, então ele pode lançar concurso público no âmbito federal com 10%. Pode com 10%? Pode ou não pode? Pois não! Pode! Pode! Agora, presta atenção. Isso é porque é uma lei federal e aí está de acordo com o órgão federal e a 8.112 fala até 20%. Então pode ser, de acordo com 8.112, de 5 a 20. Tudo bem? Pode ser 7, 10, 15. Tranquilo até aqui? Beleza. E se fosse um concurso público no âmbito do DF? Qual será a reserva de vagas para pessoas com deficiência? Aí, turma, vamos para a tela. Aí, a lei orgânica, a lei complementar 840 vai dizer o quê? Vai dizer que é de 20%. Então ela fala o quê? Que é de 20%. Então, turma, aqui no DF é sempre 20% reservado a pessoas com deficiência. Não vou ter nem 5, nem 10, nem 15. Aqui tem que ser 20%. É de 20%. Fechou? Tá. E a lei orgânica, professor? Fala o quê? Fala o que é a lei orgânica? Põe na 3. Não fala nada. E sabe por que ela não fala nada? Vou te explicar. Porque a lei orgânica fala assim, ó. Lei disporá sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Tudo bem? Então ele fala o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. A lei orgânica do DF fala o quê? Lei estabelecerá percentual. Tudo bem? Lei estabelecerá percentual. Isso é importante, a gente coloca aqui, já diferencia tudo, fica tranquilo para você estudar. Tudo bem? Tranquilos?
Vamos para frente. Bom, questão de número... eu nem já me perdi aqui no número das questões, mas essa questão aqui é do meu livro, tá? E aí eu resolvi tirar porque eu achei ela bem legal. Olha só, diz a questão. Sérgio é servidor público do DF, no Distrito Federal, lotado na Secretaria de Saúde. Por meio de sua influência política, está prestando serviço na Câmara Legislativa. Sérgio é irmão de Reis, que também é servidor público do DF, mas da Secretaria de Obras, onde desenvolve a função de engenheiro. Reis desfruta da mesma influência política de seu irmão. Assim, também conseguiu ser requisitado para prestar serviço na Câmara dos Deputados. Diante da situação hipotética acima descrita e sob a luz da lei orgânica do DF, assinale a única alternativa correta. Vamos lá. Para responder isso, eu preciso do seguinte. Meu querido, já coloca outra tela aqui, eu tenho aqui outra tela. Tem, deixa. Então é o seguinte. Para responder isso aqui, eu tenho que lembrar do artigo 35, parágrafo 2º. E o artigo 35, parágrafo 2º, atenção, é importantíssimo. Ele vai dizer o seguinte, olha, turma, eu tenho um servidor do DF. E o servidor do DF, ele poderá, turma, ele poderá ser o quê? Requisitado. O servidor do DF poderá ser o quê? Requisitado. Requisitado é o quê? A qualquer dos poderes do DF. Tranquilo? Servidor do DF, requisitado a qualquer dos poderes do DF, computará o tempo de serviço prestado para progressão funcional, concessão de licença-prêmio, oh, meu Deus, deixa eu colocar aqui, que eu não gostei desse cedilha, não. Eu tenho um tox. Licença-prêmio e aposentadoria. Tudo bem? Tá? Isso é o que diz o artigo 35, parágrafo 2º. Logo, aqui eu vou convidar vocês a voltar na questão. Lembre-se, vamos fazer um resumão aqui do que ele colocou. Opa, ele colocou o seguinte, que são dois irmãos. Isso é muito legal, eu gosto dessa questão. Um é Sérgio. Um é... Um é Sérgio. O outro é Reis. Você entendeu? Você entendeu a piadinha? Eu sei que eu sou babaca, eu gosto. Olha só, Sérgio e Reis são irmãos e Sérgio tá trabalhando aonde? Na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tudo bem? E Reis tá onde? Reis tá na Secretaria de Obras. Eles possuem influência política e Sérgio foi trabalhar onde? Na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já Reis foi trabalhar onde? Na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Tranquilo? Aí ele quer saber sobre as alternativas. Presta atenção. Letra A. Sérgio e Reis computarão o tempo de serviço prestado apenas para aposentadoria. Apenas para aposentadoria, turma? Não, né? Então não é apenas para aposentadoria. Então ele vai computar para outras coisas, nós vimos. Tá? Então aqui, ó, falso. Vimos o que, professor? Presta atenção, se o servidor é do DF e for requisitado a outro órgão do DF, então, turma, aqui ele vai computar além da aposentadoria para outras duas circunstâncias. B. Sérgio computará esse tempo de serviço para aposentadoria, entretanto, seu irmão não computará por ter trabalhado em órgão federal. E aí, turma, falso, que ele vai computar aquele tempo que você trabalhou para órgão federal, estadual, municipal, tá? Ou do Distrito Federal, computará como tempo efetivo de trabalho. Tá lá no artigo 41, parágrafo 3º da Lei Orgânica do DF. E atenção, põe na 2! O artigo 41, parágrafo 3º da Lei Orgânica do DF não está
revogado como muitos sustentam, viu, turma? Esse dispositivo não está revogado. Basta você baixar o texto da Câmara Legislativa do Distrito Federal e você vai ver que isso não está lá, tudo bem? A emenda 80 não revogou esse parágrafo. Fica atento, porque se a banca examinadora cobrar, tá, vai dar problema na hora da prova. Por quê? Porque tem vários materiais de concurso público aí que eu estou vendo que está dizendo que está revogado. E isso não está. Beleza? Tranquilo? Basta entrar no órgão oficial, que é a Câmara Legislativa, e lá vai dizer para você que não está revogado. Tá ok? Eu posso até ter dispositivos inconstitucionais lá, mas revogados eles não estão, porque ainda continuam no texto da lei. A emenda 80 alterou o caput do artigo 41, tá? Ele retirou as possibilidades da questão da aposentadoria, onde ele antes da emenda 80, ele citava quais seriam as possibilidades de aposentadoria, hoje ele não cita mais, tá? Mas ele fala quais são as formas, tem um parágrafo primeiro, tem um parágrafo 1, tem um parágrafo terceiro, tem um parágrafo 4, basta dar uma olhada lá, tranquilo? Então volta. Ó, então aqui tá o quê? Tá dizendo, entretanto, seu irmão Reis não computará. Falso. Tá ok? Vamos pro próximo item. Letra C tá dizendo, tanto o Sérgio quanto o Reis não terão oportunidade de computar esse tempo para contagem, o tempo que, uma vez que não desempenhar esse tempo no cargo de origem. Falso. Tudo bem? Letra D. Sérgio computará o tempo de serviço prestado para outro órgão do Distrito Federal para aposentadoria, progressão funcional, concessão de licença-prêmio, enquanto o Reis computará para aposentadoria. Verdadeiro. Daí você está se perguntando, como assim, professor? Vamos lá, ó, presta atenção. Isso aqui é DF, turma. Aqui, ó, Sérgio. Isso aqui é DF? É. Isso aqui é DF? É. Então o Sérgio vai computar o tempo de serviço para quê? Para progressão, licença-prêmio e aposentadoria. Tranquilo? Agora, turma, presta atenção. Olha no Reis. Isso aqui é DF? É. Isso aqui é DF? Não. Porque a Câmara dos Deputados é um órgão federal. Pertence a quem? A União. Então, nesse caso, turma, o Reis vai computar aqui só para aposentadoria. Então o item está o quê? Correto. Tranquilo? Fechou? Agora presta atenção. A banca examinadora pode ser uma banca examinadora como o CESP, que adora situações hipotéticas. Tudo bem? Ou pode ser uma banca examinadora que se apega à literalidade da lei. E aí eu quero te fazer um convite. Olha aqui. Põe, Naldo! Aqui é o seguinte, na prova a banca examinadora pode, aquela que é mais atenta à questão da literalidade, vai dizer o seguinte para você. Servidor do DF computará o tempo de serviço prestado para progressão funcional, concessão de licença-prêmio e aposentadoria quando for requisitado a qualquer dos poderes da União. Verdadeiro ou falso? Falso! Porque não é da União, é do DF. Servidor do DF computará o tempo de serviço prestado para progressão funcional, concessão de licença-prêmio e aposentadoria quando for requisitado a qualquer dos poderes. Falso! Porque não é qualquer dos poderes, é dos poderes do DF. Por último, ele ainda poderá colocar na prova da gente o seguinte. Servidor do DF computará o tempo de serviço prestado para progressão funcional, concessão de licença-prêmio e aposentadoria quando for requisitado a qualquer dos poderes de Grayskull. Falso, animal! Óbvio! Que negócio de poderes de Grayskull, tá ok? Então, eu não sou He-Man, mas acabei de falar o seguinte, fica atento na hora da sua prova, porque a banca examinadora provavelmente tentará nos induzir ao erro, fechado? Trocando apenas um dispositivo, ok? Bom, espero ter ajudado você, tá? E a gente vai finalizando aqui nossa aulinha, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e eu tô aqui esperando você no Grão Online. Um beijo do anão, fui!